Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa reunião de número 220. Nós vamos começar com a ordem do dia. A gente tem os itens para falta suplementar. Deu certo de fazer essa mudança aqui da disciplina? Bom, a gente tem um item aqui que, da autorização de vocês para incluir como falta suplementar, de uma disciplina, tudo bem? Aí depois a gente volta nele. Eles mandaram e-mail que estava organizando tudo. Mas eu não sei onde não, essa aí, né? Não, mas... Bom, vamos lá. Ordem do dia, gestão de pós-graduação. O primeiro se refere ao nosso saldo remanescente. A gente teve uma aluna que abdicou um aluno, né, que ele defendeu, que ele não pôde usar, né, o Guilherme, o aluno Guilherme, e acho que a Lara também, né? A Letícia abdicou no nosso auxílio. Tá. Então, a gente tem um saldo de quanto agora? Você está partindo? Ah, a gente não está transmitindo aqui. Só um minutinho, pessoal. Você está com ele agora aqui? Você pôs o... Não é a planilha, né? A Janaína estava falando, Então, vai ser 640. 640. 320 de cada um. Então, você lembra de cabeça? Tinha 2 pedidos que a gente não conseguiu atender na última reunião. Que era da... Foi o único que sobrou foi o Marcos. Ele não foi atendido. Matheus Costa Luna. Ele não foi atendido. A Janaína falou que a tua voz estava muito baixa. Tá. Melhorou? Professora, melhorou? É que eu tô longe. Eu acho que eu escuto melhor a Érica do que a Silvia. Não, pode deixar, eu venho mais perto de você. Vê se melhorou agora. Melhorou. Porque antes me falava do meu lado, agora a gente mudou a posição. Mas tudo bem, acho que Então, a gente está com esse saldo de 640. E você tem aí os valores, que era... Acho que é o Matheus que você falou que não foi atendido. Então, a gente tem 2 opções. Ou a gente abre novamente, mas começou a 640, ou a gente atende os alunos que nós não atendemos antes. Que, no caso, foi o Matheus Costa Luna. Só ele. Quanto que ele pediu? Só um minutinho. Pelo que eu entendi, a gente não pode pagar meia diária. Ou é a diária, ou é o evento. Então, talvez fique um saldo remanescente ainda. Só um minutinho, nós estamos abrindo a planilha aqui. Vamos lá, Põe interagir, que eu achei isso. Agora todos estão vendo, né? É ele que a gente não atendeu. Quanto que pediu? Quanto tem de saldo, Silvia? 640. Só 170 pedidos. Acho que pedido 320. Foi deferido, não múltiplo. A Adriana tinha pedido 640 e a gente concedeu 320. Aí a Paula Maia pediu 560 e foi concedido 320. Bom, essa situação. A gente tem 640. O Guilherme de Lima, na verdade, assim, o Guilherme de Lima tinha pedido 250 e ele não fez a prestação. Ele desistiu e aí a gente teve que... A gente voltou esse valor, né? A Lara
Ele defendeu, né? Aí não podia Então, mais. então, na verdade, não é que tem 640, corrigindo é 500, né? Porque 250 da Lara e 250 que deve Então é só 500. Então a gente consegue atender o Matheus agora. Sim. E aí vai sobrar esse pouquinho que não dá para atender ninguém. Ainda tem ainda de revisar o curso, o evento que vai ter. Eu acho que já foi, né? Mas eu acredito que ainda dá. SEMEAD. Você me acha, Entra com reembolso. entra com reembolso. É. E aí, o que vocês sugerem para esse caso? Acho que é a única opção nossa, porque se a gente. O que ele tinha pedido, ó, de maio do ano passado até agosto, isso? Aqui na planilha. Ô, Silvia, Oi. esse valor, o que sobrar, pode juntar com uma nova remessa ou tem que devolver para a CAPES? Se sobrar, Tem que devolver. devolver. Então, na última chamada que teve, só o Matheus que não recebeu, não foi isso? Isso. Então, assim, minha sugestão é contemplar o Matheus e com esse saldinho, porque então, e vai sobrar uns 300 ainda, né? Vai, acho que vai. Nessa última chamada, a gente contemplou alguém parcialmente? A Adriana Fiorani, mas não vai dar para dar o resto, porque seria 340 que ficou faltando. Não, 320, né? Ela pediu 640, ficou faltando 320. Então, O saldo é 640? ou não é 500. Ah, bom, senão ia dar certinho, né? Vai sobrar esse saldinho. Aí a gente pode pensar em alguma coisa, porque acho que a gente tem um prazo ainda, né? Mas é tão pouquinho, né? Que vai até junho. Vai até junho. Só pode usar com eventos de alunos ou alguma coisa que a secretaria precise também? Essa verba já foi, essa linha é a de aluno. A gente pode perguntar para o Paulo, se pode mudar, né? Porque às vezes tem algum, sei lá, toner, alguma coisa aí para usar esse dinheiro, porque devolver é fogo, né? Para completar para a Adriana Fiorani, não sei se é possível, o saldo remanescente não dá os 320. Posso perguntar para o Paulo, mas eu não sei se. Uma cobertura parcial desse caso. Pode perguntar para ele. Se eu tiver resposta, fala rápido. A Erika está indo lá pessoalmente, Janaína, perguntar para ele para ver se tem alguma. Tá bem. Não está aqui do Aí lado? pagaria o Matheus e o que sobrar usa com verba de consumo aí, de itens de consumo. R$200 é difícil, né? Numa Tem inscrição. um edital para R$200, vai ser meio estranho. Nem vai dar. Ele consegue pagar. Dá, para junho, eu acho que não dá. Se fosse para alguém que foi no SEMEAD, pagou a inscrição como aluno, acho que é uns 100 e pouco, né? É daí. Mas eu acho que quem tinha que pedir já pediu, né? Por exemplo, no ano passado. Esse ano deve ter outra chamada, né? Provavelmente. Eu acho que só depois de junho agora. Só se veio mais, se tiver mais, porque esse valor acabou. Vamos ver o que o Paulo fala disso. Eu vou aproveitar para fazer o item 1.2, pode ser? A gente vai adiantando? Então, no item 1.2 é do PPGAL. O primeiro é o meu referenciamento como orientador. Está aqui o parecer. Eu vou falar do segundo também, que coincidentemente é da minha orientada, que ela pediu uma prorrogação de prazo. Se você puder explicar, Janaína, é uma prorrogação por conta de uma cirurgia, né? Tá bem, olha. Então, no caso da Yasmine, ela colocou duas justificativas. Ela colocou a necessidade em função aí de uma questão de doença mental provisória tal, e também uma cirurgia. Então, com relação à questão de saúde mental, ela entregou atestados e tudo, mas com relação à cirurgia ficou faltando só um comprovante, e aí ela nos mandou, então foi aprovado. Então, são dois motivos, né? Esse aí é o CID, né, de saúde mental,
e também uma cirurgia que aí não tem muito a ver, né, com esse motivo, mas são 2 motivos que julgamos pertinentes aí para o pedido de prorrogação. Então, então a gente vai para o próximo item que a gente volta para lá. O item da Yasmin, alguém tem alguma dúvida? Comentário? E aí o item do aluno Elma de Souza, que também é prorrogação. Você pode explicar também, professora? Também é questão de saúde mental, ele entregou diversos documentos médicos, inclusive afastamento do trabalho, em função aí dessas condições, e ele solicitou 120 dias e nós concedemos, então, também devidamente comprovado. Nós entendemos na CCP que quando tem um pedido com respaldo médico, principalmente com essas questões, né, não há por que não aprovar. Então, no caso da Yasmin, ela pediu 60 dias, e no caso do Helma foram 120, que é o prazo máximo, né? É isso. Algum comentário? Podemos ir para a votação desse item 1.2? Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Eu me abstenho dos 2 que são meus, vocês têm necessidade, que é o item 1 e 2 para orientar. Bom, então agora voltando para o nosso item anterior, o Paulo falou que é possível mudar a linha, né? Ou pagar uma parte isso, pagar uma parte. No caso, seria da Adriana Fiorano. Isso. Tá Que não vai inteirar uma diária, mas ele falou que ele entende que seria possível justificar, falando que é para finalizar com um saldo. Tá. Tudo bem, então? A gente pode fazer isso, pagar para o Matheus e o resto que faltou. Tá certo, então. Esse aqui não precisa fazer votação, não, né? Só uma questão do saldo, esse primeiro. Então vamos, por favor. Tá bom. Bom, então a gente vai para o item 1.3 agora, que é do Programa de Pós-Graduação em Controladoria de Contabilidade. O primeiro item é a nova proposição da disciplina RCC 4113, Contabilidade Financeira. Já foi aprovada pela CCP. Tem algum comentário? Não. Aí o item 2, eu vou fazer em bloco também, tudo bem? A gente já agiliza. O item 2 é a disciplina RCC 4702, Método de Teoria de Processos Organizacionais, não presencial, sob a responsabilidade do professor André Aquino. Essa aqui está tudo certo, tá? Achei uma demanda assim. Aquela literatura que isso era uma atualização da literatura. Tá. Então, esse até aqui está tudo certo. Né? Aí o 6.007 vai ser assim. E o terceiro item é outra disciplina da RCP 4703, análise de regressão sobre a responsabilidade do professor Fabiano e o professor Marcelo Botelho, também aprovada na CCP do dia 13. O item 4 é o credenciamento da disciplina LCC 4705, estatística básica, sob a responsabilidade do professor Fabiano e também do professor Marcelo Botelho. A única que nos acendeu aí um alerta foi a disciplina RCC 6007, que o parecerista deu um ok, considerando que a bibliografia poderia ser atualizada, né? Você está aí com o comentário dele. Posso comentar sobre ela? Essa você já... Bom, ótimo. Quando eu, né, na CCP na semana passada, nós fomos ver, né, a disciplina, e ela foi atualizada, né? Então tem, né, artigo até 2024, não foi deixado de atualizar. Mas o parecerista teve essa impressão, né, que as obras são relevantes, mas sugeriu uma atualização. Em cima disso, eu conversei com o Cláudio Miranda, sobre isso, e perguntei para ele se ele gostaria de rever essa turma, atualizar em cima do parecer, né? Ele falou que ele entende que não, que está atualizado, e o restante ele complementa. Ele está de aula
E é uma atividade dos alunos, inclusive, buscar literatura. Claro, não faz muito sentido encher de literatura, porque essa disciplina, né, considera isso. Né? Então, a CCP aprovou, e olhando, né, enfim, a literatura que está apresentada, para nós aprendeu. Pois, sugeriria seguir dessa forma. Né? Tá bom. E o item 6 é o referenciamento da disciplina RCC 4803. Também São as outras, tem uma mudança. Tá? sobre credenciamento. Só. Tá. Algum comentário? Vamos caminhar para a votação? Então, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Agora, o item 1.4. Só uma dúvida, antes de seguir. O Cláudio me perguntou, eu não soube responder, sobre essa disciplina SCC 6007, como que ela poderia ser considerada novamente por FAI? É automático isso? Você sabe? Não, professor, então, a reitoria está fazendo uma revalidação, né? Então, depois de ser aprovada aqui, como ela é no âmbito da unidade, daí você, como coordenador do PAI, vai fazer aquele ofício para lá. E aí eles vão analisar sobre a validação do EPP. No caso daquela FRP 5000, como é coordenação da CPG, aí foi para a CAC aprovar. Mas então, assim, em termos de recredenciamento, ela já vai estar aqui para o programa. E aí, de EPP, a gente vai encaminhar para lá. Mas, segundo o Hugo, da reitoria, é meio rápido. Não. Entrando no item 1.4 do programa de pós-graduação em economia, o item 1 é o recredenciamento do professor Luciano Nakabashi como orientador pleno nos cursos de mestrado e doutorado. Tem parecer favorável do professor Júlio Pires, emitido agora em fevereiro. Já foi aprovado pela CCP. Tudo certo? Vamos comentar? Não. O item 2 é a proficiência em inglês. Foi fora do prazo, alguns meses, né, Sérgio? Que ela entregou o comprovante e, enfim, se você puder explicar esse item 2. Esse caso aí envolve alguns pontos. A gente até conversou sobre isso. Existe um prazo dentro do regulamento do PTG, os alunos têm um prazo para fazer a comprovação da proficiência em inglês. E dentro das normas do programa, eles podem solicitar a comprovação de proficiência por meio de testes que eles fazem, por exemplo, o TOEFL e assim por diante. E contando do prazo máximo, né, que no caso, eu acho que essa aluna é de doutorado, ela tem, acho que 27 meses, eu não lembro o número de cabeça. Então, se a gente pegar a matrícula dela, jogar 27 meses para frente e voltar 5 anos, que é o prazo que ela tem para utilizar esses exames, né, esse exame que ela fez fica fora por um período curto de 3 meses. Só que, mesmo assim, a gente decidiu aprovar por alguns motivos. Primeiro, que é um exame já que ela fez já em 2021, e a gente considerou que para ela desenvolver as atividades do curso, né, que é basicamente fazer as disciplinas, conseguir ler os materiais de curso e assim por diante, a comprovação dela atende, né, o mínimo necessário para ela fazer essas atividades. Né. De lá para cá, a gente considera que o nível de inglês dela não caiu, provavelmente aumentou. É difícil a gente achar que o conhecimento de idioma inglês da aluna vai diminuir ao longo do tempo. Né. E ela está fazendo essa solicitação logo agora, ela é ingressante. Ela acabou de entrar e já está fazendo a solicitação. Então, ela está fazendo a solicitação com bastante antecedência. Então, assim, não é o caso de um aluno que deixou para fazer na última hora, que está lá os 45% do tempo, se não fizer, vai perder. A gente já teve casos parecidos, né, de aluno que estava em cima do prazo, e a CCP não foi tolerante com esses casos. A gente não aplicou, a gente tem um exame que a gente aplica, né, pela própria coordenação.
O aluno pediu para a gente aplicar, a gente falou, não, você deixou para a última hora, você que se vira e vai atrás. A gente já teve uns 3 alunos com esse problema. Eles tiveram que pagar por fora, fizeram, comprovaram, tudo bem. Mas não é esse o caso. Né? A aluna está fazendo a solicitação bastante antecedência. Então, não tem nenhum motivo para a gente achar que a aluna, né, acabou, né, deixa para lá, empurrando com a barriga, por exemplo. E, então, em função disso, a gente aprovou uma solicitação. Tá? Assim, a CCP não tem nenhuma objeção ao pedido feito. Tá? É um exame que o desempenho foi tal que é suficiente para ela conseguir fazer as atividades do UNI. Tá. Algum comentário? Eu só quero dizer que eu estou de acordo. E eu acho que a gente não precisa seguir as validades, entre aspas, né, que esses certificados dão, porque realmente o aluno não vai desaprender, muito menos em um ano, né? Então, eu estou de acordo. Então, só para entender, então, na verdade, o teste fez a fora da validade conforme as regras do programa, é isso? A validade do teste, ele estava fora da validade conforme as regras do programa. É o seguinte, ela se matriculou no começo do ano, e ela tem, acho que 27 meses para completar. Daqui, se voltar 5 anos, que é a janela que a gente considera, fica fora 3 meses. Entendi. Por isso que tem esse problema. Estava com 3 meses de vencida. Só que se a gente jogar lá na frente, ela está entrando com o pedido já agora. Né? Então, contando de hoje para trás, aí está dentro do prazo. Então, é mais esse descasamento de 6 meses. Eu acho Então, é estranho do esse prazo, controle isso aqui é de o ser no prazo final. máximo que ele tem. Normalmente é no ingresso, né? Quando ele comprovou, entendeu? Então, aí que está, Ricardo. Ela tem, né? Tanto que a gente vai pretende mudar essa redação. Está escrito assim, isso. contatos a partir do prazo máximo de comprovação. Por que a gente está pensando em colocar 5 anos a partir do ingresso? Porque ingressou 5 anos para trás, beleza. Deu esse descasamento por quê? Ela entrou, tem que jogar 21, né? 21 para frente, 21 meses para frente e voltar 5 anos. Aí o exame que ela fez fica fora por 3 meses. É que a economia não tem, o programa de economia não tem no ingresso, né? Durante o curso. Durante. Acho que é o único, nos outros dois Quem conseguir no ingresso já cumpre, a gente já cadastra, mas quem não, é permitido pelo regulamento. Até 3 anos atrás, cara, no exame da ANTEF tinha prova de inglês. Então, se ele tirasse uma pontuação mínima lá, a gente já considerava. Temos 3 anos, o exame da ANTEF não tem mais inglês. Entendi. Então, ou eles têm que fazer um exame nosso, que a gente aplica, ou eles fazem TOEFL, Cambridge, sei lá. Que é o caso dela, por exemplo. Mas acho que vale a pena mudar mesmo. Porque eu não estava entendendo essa história. Por exemplo, ela fez 2021 e 2025. Pois é porque tem que jogar lá para frente e voltar assim. Inclusive, deixa eu comentar, eu pedi para o Sérgio, eu pedi para todos os coordenadores para levantar, ou eu pedi no e-mail diretamente, acho que só com o celular que eu conversei. Eu fui comparando as proficiências, né, de exigência, né, lá para uma análise lá no International Office que eu estava fazendo, né? Enfim, acho que não precisa necessariamente ter uma padronização, né? Cada programa tem essa autonomia, mas no programa de contabilidade a gente vai fazer algumas adequações, por exemplo, que tem descasamento de licitação que não faz sentido, que é mais restritivo, sabe? Poxa, sei lá, é 50 pontos e do nosso é 60. Sabe? Eu acho que padronizar. Eu acho que não tem exigência diferente entre os programas. Simplifica lá para o serviço. E simplifica, né? E aí, Ricardo, complementando, quando a gente pediu o regulamento, tinha um template da reitoria. E nesse template estava esse texto. Então, assim, a gente acabou, digamos assim, foi uma espécie de descuido barra seguir o padrão da reitoria. Então, a gente pretende mudar isso. Poderia ser da data que ela apresentou. Isso. Não, em relação ao ingresso. O ingresso, né? É do ingresso para trás. Normalmente ocorre. Mas aí tem isso. Mas assim, o que eu queria enfatizar é isso, assim, não é uma aluna que deixou para fazer na última hora. Sim. Ela acabou de entrar, tem 2 meses, nem isso, tem 1 mês e meio que ela está aqui.
e ela já está fazendo. Vai ter uma precaução. Justo. Ela está adiantada. Tá bom. Algum comentário? Não? Então, eu só vou transformar o item 3 aqui para a gente fazer uma votação logo. O último é o desligamento do curso de doutorado direto do aluno Maílson Pereira dos Santos, que ele mesmo solicitou em concordância com o orientador, que é o professor Fábio Gomes. Também foi aprovado o ad referendo, tanto na CP quanto na CPG. Tem algum comentário? Não? Então, podemos caminhar para a votação? Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade todos os itens do 1.4. Agora nós vamos para o item 1.6, também a aprovação em bloco do programa de contabilidade, controladoria de contabilidade. Primeiro é o conferência ad referendo do título de mestra em controladoria empresarial, da Alessandra Segatelli, ingressão de doutorado, obtido no país, com validade nacional. Está tudo certo, né? Esse item. E a conferência ad referendo também do título de mestre profissional em administração do Walter Botaro de Lima Castro, ingressante do doutorado, que é do Centro Universitário Álvares Penteado. Algum comentário? Não? Vamos caminhar para a votação? Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. E o item 1.8, que é a aprovação em bloco, sugestão de comissões julgadoras. O primeiro é do PPGAL, da Fernanda Ferreira Carami, orientada a professora Lara. Já foi aprovada de referendo pela CCP e CPG. O segundo é uma sugestão de comissão julgadora para defesa de tese do PPGAL, do João Lucas. Também já foi aprovado pela CCP e ainda não pela CPG. Isso. E esse foi AD pela CCP. E o terceiro, a sugestão de comissão julgadora de defesa de dissertação, do Diego André Matiuso, orientado do professor Ricardo Menezes, também aprovado na CCP, e AD referendo na CPG. E outra sugestão do José Afonso dos Reis, orientado do professor Marcelo Botelho, também aprovado na CPG e ad referendo na CPG. E o último, do Thiago Vitor Ferreira Soares, aprovado também na CCP e ad pela CPG. Tem algum comentário dessas bancas? Você está abrindo. Não está. Vocês querem que abra todos os documentos para ver se tem alguma... Não, tudo... Está trabalhando todos na CCP. Então, estava todas as nossas. Tá. E o sistema também trava bastante, né? Quando não é interno, ele já dá um sinal, né? Tem mais travado do que... É verdade, né? Bom, então podemos caminhar para a votação? Vamos favoráveis permaneçam comigo. Vamos colocar. Não? João Lucas. Pode falar, João Lucas, boa tarde. Eu só queria me colocar, me abster do voto da minha própria comissão, para não gerar nenhum rolo. Obrigada, João Lucas. Tem uma dúvida, que é uma dúvida nossa lá da CCP, que a gente está conversando desde as últimas reuniões, né? Foi comentado numa reunião diária que a CAPES, mas isso não está escrito, mas foi comentado com membros da CAPES. Orientador na banca. Isso, a questão do ex-orientado, que hoje é docente, etc., né, compor a banca. Né? Isso lá no nosso programa, em algum momento, a gente começou houve uma decisão de impedir. Mas a gente não teve uma divulgação para os professores, a gente não acabou
tornando isso operacionalizado. Continuaram chegando, chegou dezembro, isso foi um pouco antes da última reunião, a gente resolveu aprovar as bancas, não tem como mudar a banca, sendo que eles nem sabiam dessa decisão. E, de novo, voltou na semana passada essa discussão. Eu tenho preocupação, porque, dependendo da área do tema, não tem tanta gente assim para indicar, né? Talvez ficar de olho, ficar atento, etc. Mas tem áreas que a gente tem muito docente para contar. O tema, né? Área não, tema. Tema tem pouco, né? Mas eu enfim, trouxe isso. É bom evitar, né? Eu queria evitar, mas se a CAPES decidir isso, por exemplo, eles não vão poder analisar isso para trás agora no PME. Não está escrito pelo cartão. Parece esquisito. É esquisito até. Tributos, vamos pegar exemplo aqui. Não tem tanta gente formada assim como professor para convidar para banco, né? Uma vez que eu excluo os orientados, né? Três orientados, a gente fica sempre, né? Nunca vou poder chamar. E os casos aqui que sugeriram, que estão nessas bancas aqui, são professores doutores, que estão em outras universidades federais, exercendo atividade, não pode convidar. Bom, eu entendo a questão de governança, é uma questão da CAPES, né? Mas como não foi escrito, por isso até o professor Adeiro foi comentado sobre isso, talvez foi até a opinião pessoal de quem falou, sabe? Não necessariamente é uma regra. Né? Sim. Mas eu acho que é só para a gente ficar atentos, né? E se isso realmente acontecer, a gente vai ter que adequar. Eu só chamei uma vez por ausência também de alguém para chamar, mas eu fiquei atenta às minhas. Mas se vier esse comunicado, a gente divulga e provavelmente quando você não tiver opção, você vai ter que justificar. Né? Certo. Então, podemos caminhar para a votação? Então, os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Então, aprovado com a abstenção do João Lucas. Bom, então agora a gente vai para o item 1.9, que também são itens para aprovação em bloco, são atas de defesa. A primeira é a referendo de homologação Fernanda Ferreira Ceramic. A segunda, do Luiz Fernando Camata. A terceira é do Thiago Casagrande Ferrari. E a quarta, do Fábio Nishida. Não, desculpa. É a quarta, na verdade. Aqui está três, inclusive. Vai chegar na hora de repetir o 3 aqui. Algum comentário? Podemos caminhar para a votação? Bom, eu me abstenho do meu orientado aqui, que é o Luiz Fernando Camata. É isso. Agora, o item 2, deu certo esse? Enfim, as contas do item da disciplina FR. Eu guardando que assim, o Ralf manifestou por e-mail, mas eu não tive assim, uma definição dos três. E aí eu falei para eles, vocês façam as atualizações da emenda. Eu vou aproveitar que os coordenadores estão aqui para mostrar essa situação. Essa é uma disciplina de preparação didática. E quando foi avaliada, eles sentiram falta de mais detalhamento da parte de avaliação. Então, se eu não me engano, o texto estava falando que as notas seriam excelentes. B, você está com o texto aí? Dessa proposta? Pode ser a proposta. Acho que o despacho também tem, que é mais fácil. Está tudo aqui. Porque o que eles querem? Eles querem que você diga de 9 a 10 é A. De, sei lá, 7.8 a 8.9 é B. Então, eles querem esse tipo de detalhamento na proposta. Então, os alunos terem certeza, né? Se ele tiver aquela diferença lá de 0.1, ele vai ficar com aquela nota. Isso é uma coisa que já foi falada no CELP-GL, que a disciplina tem que estar com essa parte de nota, de como que esse percentual, por exemplo, se você tem um trabalho que vale 20%, uma prova que vale 30%, outra prova que vale mais 30%,
E como que vai ser essa composição? Eles colocaram essa composição. Tá vendo aqui? Essa aí é a deles. Tá vendo? Ó, eles colocaram 40% do seminário, 40% de desenvolvimento e apresentação de planos de aula e 20% de elaboração de atividades didáticas usando ferramentas. Aí, aqui embaixo, eles colocaram A, trabalho com qualidade superior, B, trabalho acima da média, e eles não aceitaram dessa forma. Pô, subjetivo isso. Tem que ter número, pelo que eu entendi. E a Perla respondeu ontem à noite mesmo, né? Que acho que a Érica enviou no final do dia. Ela respondeu já fazendo uma proposta. Então, por isso que eu achei que ia estar aqui na pauta. Ela fez uma proposta de... Você quer só mostrar a proposta que ela fez? Então, o que eu imaginei? Eu aprovo a de referente depois, ficam de acordo, fazendo essa mudança. Essa foi a proposta da Perla. Ela colocou de 8 a 10A, de 6 a 7,9, 9B, de 5 a 6C e abaixo de 5D. Faltou o E, né? Não tem nem D nem E. É só ABC? É só ABC ou R. É verdade. Abaixo de 5, R. Eu tenho algumas críticas para fazer disso aí. Não sei se Pode falar. Esperar. Porque, assim, a USP já determina o que é A, B, C e R. Então, quando ela colocou lá na ementa, tá, para mim é um equívoco aquilo lá. Ela colocou, como é que é? A superior, B acima da média, é isso? Eu retiraria isso, aí está errado. A é excelente, B é bom, C é regular e R é reprovado. Isso aí é USP. Se você coloca que B é acima da média, você não pode dar B para todo mundo, porque a média é B. Então, assim, evitar umas palavras que vão criar armadilha. Deixa A excelente, ó, A, trabalho com qualidade superior. Aí, e todo mundo, tem disciplina que todo mundo tira A, B acima da média, então qual que é a diferença do A para o B? Então, eu colocaria A, excelente, B, bom, C, regular, como a USP coloca. É que no parecer, concordo plenamente, mas no parecer, parece que ela pede... Parecer de quem? Desculpa, de quem? Exatamente, isso eu queria saber. É da... Pode passar. Vamos aqui para o parecer? É currículo. É a Câmara Curricular. Mas o que exatamente? Que eu não vi isso aí. Parecer na tela. O que eles criticaram disso? Ó, ao examinar o conjunto de materiais apresentados, sugere-se, aqui embaixo, uma melhor descrição de como será avaliadas as atividades, se cada atividade for atribuído um conceito, como essas avaliações que irão compor o conceito final da disciplina. No entanto, caso sejam atribuídas notas a cada uma das atividades, será necessário apresentar a descrição das notas em conceitos, na ementa da disciplina. Então, mas o que foi enviado para eles foi enviado dessa forma? Ah, qualidade superior. E é isso, para mim, é isso que está sendo criticado. Eu não consigo discriminar entre o A e o B com esses. Não, eu concordo que isso é um problema também, mas eu quando ela fala de notas em conceitos. Sim, colocando as notas já resolve, porque aí fica claro, né, que nota corresponde a qual conceito. Mas eu acho que essa crítica deles veio porque esse ABC ficou confuso. Sim, sim. Eu mudaria também isso aí, porque acima da média não tem sentido isso. Se todo mundo for excelente, todo mundo tem que tirar A, né? E aí também eles reclamam da bibliografia, mas isso o Cláudio também estava fazendo alterações. A bibliografia mais atual tem 10 anos. Então, eu estou levantando isso para a gente ficar atento a essas questões, né? Para quando for. Ele está ali, ó, tem 2020, 12. Essa é nova que ele está colocando, né? Ele já mandou as novas que ele vai fazer, mas a gente ainda não tem o documento completo. E a Perla fez essa sugestão aí de esse D não existe. Que seria o reprovado. Isso. Bom, então nós vamos aguardar a alteração. Isso a gente pode aprovar a de referendo? Se vocês concordarem, eu faço a de referendo nos dias que... Eu concordo se for mudar para isso que está aí, ó.
Agora, aquele negócio de A superior, B acima da média, eu acho que está ruim. Mas não concordo com aquilo lá, não. Eu mudaria aquilo lá também. Tá. Não é melhor esperar voltar, então? Ou falar isso para a Perla, ela conversa comigo. Não, tudo bem, eu posso falar isso para ela, se você quiser falar, pode falar também, mas a Érica está me alertando aqui que a de referendo não vai ser uma boa ideia, que talvez a Câmara eles estão meio rígido com isso. Então, talvez se ela entregasse mais rápido, né, a gente pode compartilhar com eles. eu posso compartilhar com vocês, todos estiverem de acordo, e aí fica... Isso. Acho que é melhor. Esse pode referendo talvez tenha esse atraso ainda para resolver. Porque, na verdade, o documento não chegou, né? Só chegou o e-mail com essa sugestão. Não, eu falo deles, eles não te mandaram um arquivo novo, né? Tá. Então tá, então essa pauta suplementar que a gente ficou pendente nela, não vai dar para resolver agora. A gente precisa resolver a bibliografia, o Cláudio já mandou, mas ele precisa fazer um documento novo, né? Bom, então agora a gente entra no expediente, comunicados da presidência. A gente tem um calendário para apresentação de propostas de fusões. Não sei se a gente não... Achei que no nosso programa, a nossa unidade não tem interesse, né, de inclusão. Então, chegou esse documento com o calendário. O item 2 é o edital sobre a criação do programa de aperfeiçoamento da pós-graduação, que eu imagino que os coordenadores não tiveram tempo de ler, né, com o coleta CAPES. Mas ele traz ali as vantagens, como que vai ser, as disciplinas, a complementação da bolsa, né? Então, o aluno, se ele passar para o doutorado, né, ele faz o primeiro período de mestrado, qualifica, e aí ele vai para o doutorado direto. O mestrado continua existindo, tá? Não deixa de existir, mas ele vai ter uma proposta um pouco diferente. Quando for para o doutorado direto, quando tiver essa qualificação e for para o doutorado direto, a FAPESP se comprometeu a complementar a bolsa de doutorado para o valor da FAPESP. Então, tem uma questão de interdisciplinaridade, que eu imagino que os nossos programas, principalmente o nosso de administração, aqui de contabilidade no futuro também, não é tão difícil. Eu acho que de economia também não, né? Acho que a gente até tem uma vantagem com relação a isso. Mas eu acho que a gente poderia analisar com mais calma depois, esse edital que chegou quarta, né? A gente acabou de publicar. Acabou de publicar? Dia 17 de março. Dia 17 foi... Não, publicou dia 18. Então, foi terça, né? Foi terça-feira. Então... Mas eu estava bem curiosa para ver esse edital, né? Desde o começo a gente via aquela figurinha lá de como vai ser o programa novo, mas a gente não tinha o edital em mãos, né? Talvez tenha ficado algumas perguntas, né? Mas acho que a gente poderia ver isso com calma. Se eu não me engano, o prazo é 5 de março. É um tempinho para a gente ler. E o último item é um edital da PRPG relativo ao apoio às disciplinas de pós-graduação com atividades de campo. Eu não sei se isso é comum aí nos programas. Acho que não, né? Na contabilidade tem. Apoio financeiro. Para atividades de campo. Eu até tenho atividades de campo, mas eu não faço, eu faço no campus Augusto, eu convido a empresa para vir aqui. Eu já fiz essa loucura de ir na empresa e não dei de ideia. Então, a empresa que vem aqui, a gente desenvolve o trabalho, só assim, no máximo uma visita, uma coisa mais rápida, mas a gente não está fazendo mais. Mas tem esse edital aberto aí, até porque a USP está com esse incentivo do extramuros, né, de impacto, etc. Acho que é isso, então, da minha parte. Agora a gente tem as atas, né? Não fiz? Não fez? Não. Então não temos a ata. Enorme, eu não consegui esse sistema fazer. Então, a gente... palavras aos membros. Algum comentário? Não? Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Bom, Silvia, hoje.